ter um ano novo feliz. Todos nós desejamos isso para nós mesmos e para aqueles a quem amamos. Mas como nós podemos nos assegurar de que o nosso ano de 2017 será feliz? Nós vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico que escreveu sobre alegria e felicidade. Ele disse: regozijai-vos sempre. Mas como será que ele conseguia regozijar-se durante o ano inteiro? Nós ouvimos 3 testemunhos bastante impactantes. E uma das coisas que eu sempre peço ao Senhor, e as pessoas daqui sabem, é que o Senhor me mantenha de pé na presença dEle e feliz com Ele. Esse é o maior tesouro que Ele nos dá. Eu poderia contar também testemunhos familiares, outros testemunhos, mas o mais importante deles, e que me alegra muito nessa noite, ele começa há 3 anos atrás, quando eu fui socorrida em um hospital, no Santa Helena, e quando eu saí de lá, eu disse: Senhor, eu não quero voltar mais, Senhor, me cura completamente. Senhor, por favor, eu não quero voltar mais nessa situação, com convulsão. Mas Deus tinha um plano muito especial. E naquele momento, aquele versículo parecia que bradava no meu ouvido: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu conserto. E esse ano aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu voltei àquele hospital. Depois de ter tido a convulsão, depois de operada, eu voltei esse ano. Mas quando eu voltei lá para fazer um exame, não era isso que o Senhor queria. Eu voltei lá porque o Senhor tinha um povo para mim. E uma das maiores alegrias que o Senhor me deu esse ano foi um outro rebanho nesse hospital. Porque hoje eu sou capelã do Hospital Santa Helena e tenho um rebanho muito especial, muito amado por Deus também, e que tem dado esses testemunhos que nós ouvimos hoje. E é muito maravilhoso. O meu maior testemunho esse ano é o crescimento espiritual das pessoas que estão aqui e das que estão no hospital. Esse é o maior e melhor testemunho. Por isso, eu posso dizer como Paulo: regozijai-vos sempre. O apóstolo Paulo era um homem guiado por Deus. E talvez ele tenha sido o cristão mais dinâmico que pode ser encontrado em toda a Bíblia. Mas pessoas bem-sucedidas, como os campeões, não nascem feitos. Precisam tornar-se. Paulo não tornou-se o homem que era por mero acidente. Ele não se tornou subitamente um brilhante porta-voz de Deus. 4 palavras caracterizam a sua vida, e essas mesmas 4 palavras ajudarão a mim e a você a descobrir como ter um ano novo feliz. Assim como uma vida triunfante, quem não quer chegar ao final do ano e contar testemunho? As 4 palavras capazes de modificar nossas vidas, na minha e a sua vida, são propósito, atitude, motivação e esperança. A palavra de Deus diz que bom é ter esperança. Elas são palavras que descrevem os escritos de Paulo em sua carta aos Filipenses. Mas qual era o propósito de Paulo? Paulo fazia tendas, escrevia cartas às igrejas recém-fundadas, pregava o evangelho em particular ou para multidões, nas praças, em qualquer dessas atividades, ele era dirigido por um só propósito: conhecer a Deus. E ele disse em Filipenses 3:10: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Paulo perseguia incansavelmente esse propósito. O propósito dele, da vida de Paulo, era conhecer a Cristo. Ele desejava conhecê-lo intimamente, em toda a sua glória. E a pergunta que nós devemos fazer nesse final de ano, nessa última meia hora do ano: qual é o propósito da sua vida? O propósito de Paulo era muito semelhante ao de Davi. Davi orou: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. O quadro que Paulo nos oferece em Filipenses 3 é de um corredor. Seus olhos estão fixos no alvo. Como um atleta disciplinado, Paulo relembra: eu subjugo meu corpo, lá em 1 Coríntios 9, 27. Em outras palavras, todas as fibras da sua personalidade eram esticadas num único propósito: contemplar a glória de Deus. E qual era a atitude do apóstolo dos gentios? As atitudes são extremamente importantes, porque as nossas atitudes determinam as nossas ações. O contexto de Filipenses 3 expressa a atitude de fé do apóstolo Paulo. Ele disse: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Que eu possa ganhar a Cristo, que eu possa conhecê-lo, prossigo para alcançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A Bíblia nos ensina que essa espécie de atitude começa quando alguém nasce de novo. Aí é que tudo começa. Depois de recebermos a Cristo, nós olhamos para Ele em cada necessidade. E quando aceitamos a Jesus, nascemos do alto. Então, quando enfrentamos necessidades, nós temos que olhar para cima em busca de Deus. A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Em alguns aspectos, irmãos, nós precisamos ter uma memória que esquece. Sim. Muitos de nós conhecemos pessoas que são derrotadas em sua experiência cristã simplesmente porque nunca aprenderam a esquecer. Precisamos esquecer algumas coisas. Precisamos esquecer o nosso passado sofrido, as nossas mágoas. Precisamos esquecer, porque temos que lembrar que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem crescimento sem sofrimento. Precisamos também esquecer as nossas falhas do passado, abandonar e seguir adiante. Paulo também possuía uma grande motivação. E qual seria a motivação de Paulo? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, diz ele. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto nós pensamos de forma diferente, isso também Deus esclarecerá. Em Filipenses 3,14 nós lemos: prossigo para o alvo. Observe a expressão prossigo. A vida cristã não é um passeio em um clube social. Ela requer disciplina e determinação. A expressão prossigo é cheia de energia. O quadro é de um corredor forçando cada músculo do seu corpo, cada fibra, cada tecido e seu movimento para o alvo. A vida cristã envolve ação. É verdade que somos salvos pela graça, mas devemos lembrar que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Está lá em Efésios 2:10. O verdadeiro cristianismo requer disciplina e determinação. Assim como um corredor que não é disciplinado, ele perderá a competição. O cristão que não for determinado, ele não vai alcançar o sucesso espiritual, o sucesso emocional. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino. E diz também que todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas. Mas qual era a motivação de Paulo?
Está lá em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. E o mais interessante em Paulo é que para alcançar esse objetivo, chegar a esse alvo, ele não confiava em si mesmo. Ele não confiava no seu vasto nível cultural, não confiava no seu dinheiro ou herança, e muito menos no fato dele ter sido um religioso por toda a sua vida. Ele disse assim: se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Pois nós é que somos a circuncisão, nós adoramos pelo Espírito de Deus que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, eu fui circuncidado no 8º dia, eu pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, sou um hebreu verdadeiro, quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo sou perseguidor da igreja. Fui, no caso. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim antes era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, diz ele, considero isso tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém. A expressão soberana vocação, ela se refere ao dia em que os crentes serão arrebatados para estar em Cristo. O contexto de Filipenses 3 enfatiza que Paulo viveu na esperança desse grande evento futuro. E ele acrescenta que ele ansiava pela vinda de Cristo. Esta era uma das motivações da sua vida. Há alguns anos, essa história é interessante, já tem muito tempo que isso aconteceu. O antigo presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, estava na cidade de Denver, no Colorado. Depois de assistir a um culto matutino, ele foi visitar à tarde um garotinho que estava com câncer. O presidente chegou sem ser anunciado. Subiu até uma pequena casa pintada de branco, bateu a porta. O pai do garoto veio atender e quase caiu duro de espanto. Ele olhou para aquele homem e mal acreditava que era o presidente dos Estados Unidos que estava batendo a porta dele. Aquele homem tinha estado trabalhando nos arredores de sua casa. Estava com o cabelo despenteado, desgrenhado, a barba por fazer, usando uma camiseta velha, rasgada, uma calça jeans muito desbotada e suja, porque ele estava trabalhando. E ali estava o presidente dos Estados Unidos e todos os seus assistentes. A comitiva presidencial foi introduzida naquela humilde casa e um presente foi dado ao garoto, um pequeno presente. O presidente tomou o garoto nos braços, levou para ver a limusine presidencial, o menino se alegrou. Após 15 minutos de visita, a comitiva foi embora. E toda a vizinhança ficou alvoroçada. Todos estavam excitados, exceto o pai do garoto. Ele jamais podia imaginar que um dia ele encontraria com o presidente dos Estados Unidos, desgrenhado, despenteado, barbudo, mal vestido, cansado. Que situação constrangedora. Qualquer dia desses, Jesus virá. Pode ser em 2017. Ninguém sabe. Como ele irá me encontrar e te encontrar? Será que nós estaremos prontos, vestidos com vestes brancas? Ou será que estaremos desgrenhados e despreparados, despenteados e mal vestidos? O apóstolo Paulo vivia no brilho causado pela gloriosa esperança da volta de Cristo. Um dia, de acordo com a tradição, Paulo ajoelhou-se numa arena em Roma. No momento, a espada de Nero decepou a cabeça de Paulo e fez com que ela rolasse no pó. Paulo era fiel e verdadeiro ao seu propósito. Mas ninguém vive sem esperança. Nós acabamos de ver qual era a esperança da vida de Paulo. Qual é a sua esperança?
O ano está acabando, vai começar um outro. Mas não é para 2017. A pergunta é: qual é a sua esperança de vida? O que você espera alcançar ao final da sua vida? Paulo tinha esperança. Qual era a esperança de Paulo? Está descrita lá nos versículos 20 e 21. Ele disse: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso. Paulo sabia que um dia o que estava escrito lá em Apocalipse será vivido por todos nós. E diz assim, 21:4: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá mais luto e nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É por isso que temos que esquecer. Temos que deixar para trás o que para trás fica. Um dia Jesus vai voltar e a Bíblia diz que nós seremos arrebatados e conosco todos os nossos. Porque a palavra de Deus diz: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. E a partir daquele momento, toda tristeza fará parte do passado. Não desanime, persevere. Não viva no passado, tenha esperança no futuro, porque a Bíblia diz que bom é ter esperança. A esperança de Paulo é a nossa esperança, e a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Ele pode te ajudar, Ele pode mudar a sua vida completamente. Completamente. Eu ouvi 3 testemunhos aqui e lembrei bastante do meu testemunho. Jesus Cristo, Ele muda. Aquela transformação de água em vinho, Ele muda a sua vida. Completamente. A marca principal da minha vida, da minha pessoa, e todas as pessoas dizem isso, é a alegria. Mas não foi sempre assim. Eu era triste. Muito triste. Pedi a Deus para tirar a minha vida muitas vezes. Deprimida, arrasada, achava que ninguém me amava, achava que eu não valia nada. Mas um dia, Jesus mudou essa história. E hoje, eu posso dizer como Paulo: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre, para que eu e você tenhamos um ano novo feliz. Deixe-me encorajá-lo a fazer um voto com Deus e pedir a Ele que me ajude e te ajude a ter um propósito dinâmico para as nossas vidas, a desenvolver atitudes de fé, a ter atitude diante da vida, a sentir-se motivado pelas promessas de Deus e, sobretudo, a ter esperança. A Bíblia também diz que Deus, deveras, tem um bom futuro para nós. Amém. O seu futuro vai ser diferente do seu passado. O seu futuro vai ser completamente diferente de tudo que você viveu. Olhe para frente, tenha esperança. Deus muda a vida das pessoas. Nós ouvimos 3 e o meu é o 4º testemunho. Deus mudou a minha vida da água para o vinho. Mudou a minha família destroçada da água para o vinho. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode secar as suas lágrimas e fazer com que a sua marca registrada seja a sua alegria de viver. Amém. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela oportunidade que nós temos, Senhor, de falar do teu amor, falar da tua graça, da tua misericórdia, das transformações que tu operas em nós e naqueles que estão à nossa volta, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Prepara-nos para aquele dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dizer como Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus.